Compartilhar uma palavra, pega a sua Bíblia, fique de pé só um minuto, já você vai sentar, eu vou ser breve hoje. Aleluias. Abra no livro de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 20, capítulo 1, verso 19. Nós vamos ler. Aleluias. Evangelho de João, capítulo 1, verso 19. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu creio que vai nos edificar e nos fortalecer essa noite. Aleluias. Quem achou, diga amém. Vamos ler o verso 19, João 1,19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem é tu? Quem és tu? Quem é você? E ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Ele respondeu: és tu profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe: pois declara-nos quem és, para que nós demos uma resposta àqueles que nos enviaram. Dizem a respeito de ti mesmo, o que você fala de ti mesmo? Então ele, João, respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus, e perguntaram então: por que batizais se não é Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, no qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Diga glória a Deus. Pai, fala conosco. Espírito Santo, libera a tua unção, libera a tua glória, libera a manifestação do teu poder. Espírito de Deus, usa a minha humanidade, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, fala conosco. Eu repreendo todo espírito de distração, toda interferência maligna, e que a tua glória seja liberada sobre nós. Amém, irmãos? Pode sentar. Glória a Deus. Essa tarde Deus falou comigo a respeito desse texto. Na verdade, desde ontem Deus vem falando comigo a respeito desse texto, e eu creio que a mensagem que tem aqui é uma mensagem que pode ser aplicada à minha vida e à sua vida hoje. Eu creio que essa mensagem que eu vou pregar agora, ela tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Eu creio que essa mensagem que eu vou compartilhar com você, ela tem tudo a ver com o que está acontecendo ultimamente ao nosso redor, no Brasil, Minas Gerais, em São João, no mundo. A Bíblia é um livro atual, irmãos. A Bíblia é um livro que tem revelações aqui que ainda nem se cumpriram ainda, só vai se cumprir no dia que Jesus voltar. Mas enquanto isso, nós precisamos aplicar a nossa vida. E hoje o que eu quero pregar, o título dessa mensagem que eu vou trazer para a amada igreja, significa uma voz profética. E o título da mensagem é: seja uma voz no deserto. Diga comigo: seja uma voz no deserto. Vira para alguém, aponta o dedo de profeta para ele, diga assim: meu irmão, seja uma voz no deserto. Seja uma voz no deserto. Nós precisamos mais do que nunca sermos uma voz no deserto. Nós precisamos entender o que é uma voz nesse presente tempo. A história do povo hebreu foi uma história marcada pelo deserto. Quem lê o livro de Levítico, quem lê o livro de Número, você vai ver Deus dando uma promessa para o povo, falando: sai do Egito, entra no deserto, e depois vocês vão entrar na terra prometida, onde mana leite e mel. Você vai ver que o povo passou boa parte da vida deles no deserto, mas toda vez que eles estavam no deserto, Deus sempre levantava uma provisão, Deus sempre levantava uma porta aberta, Deus sempre levantava um homem de Deus. O povo jamais ficou sozinho no deserto, jamais o povo ficou no escuro no deserto. Deserto era tempo de luz, era tempo de milagres. O povo tem uma história no deserto.
E aqui no Novo Testamento, depois que o povo já tem entrado na terra prometida, recebido as promessas, perdido as promessas por desobediência, muito tempo Deus se cala, muito tempo Deus entra em silêncio, até ele levantar um homem chamado João Batista. Até ele levantar esse homem. E quem que era João Batista, gente? João Batista, filho de Zacarias e Isabel. João Batista foi uma criança que nasceu debaixo de uma promessa. Quem era João Batista? A Bíblia vai dizer no mesmo livro de João que o pai dele, Zacarias, um sacerdote do Senhor, um dia está ministrando no altar e um anjo aparece para ele. E o anjo aparece para ele. Zacarias já é de idade, a sua mulher já está idosa, eles querem um filho, mas a mulher é estéril. E a Bíblia diz que o anjo fala assim: Zacarias, a tua mulher vai ter um filho. Naquele momento ele não acredita, mas o anjo diz: isso vai se cumprir. A palavra vai dizer, querido, que depois de alguns tempos, de 9 meses, a sua esposa fica grávida. E a Bíblia diz que esta criança que vai nascer debaixo de uma promessa é exatamente João Batista. Mas o nascimento de João Batista não é um nascimento qualquer. A Bíblia diz que o anjo, quando aparece para a mãe dele, fala: olha, essa criança vai ser cheia do Espírito Santo desde a barriga da mãe dela. Essa criança vai ser cheia do Espírito Santo antes de nascer. Ele é uma criança cheia do Espírito Santo ainda no ventre. Ele foi tão cheio do Espírito Santo que quando o anjo aparece para Isabel, Isabel vai ficar grávida. O anjo também depois vai na casa de Maria, e agora de uma forma sobrenatural, Maria fica virgem pelo poder do Espírito, fica virgem ainda, fica grávida pelo poder do Espírito Santo. Maria fica grávida pelo poder do Espírito Santo e ela vai visitar Isabel. E quando a criança dentro da barriga percebe que Jesus está se aproximando na barriga de Maria, a Bíblia diz que João Batista, ele começa a saltar dentro do ventre de Isabel. Ele começa a saltar, e Isabel começa a ficar cheia do Espírito Santo de Deus e começa a glorificar a Deus. A vida de João Batista foi marcada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quem que é João Batista? Alguém escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe e cheio do Espírito Santo. Da mesma forma, eu estou falando para alguém aqui que Deus te escolheu no ventre da tua mãe. Você não é um erro, você não é um aborto que foi evitado, você não é uma obra do destino. Você é alguém que foi chamado no ventre da tua mãe e foi cheio do Espírito Santo, foi chamado para fazer a diferença. Você também, como João Batista, é alguém chamado por Deus. Tem alguém chamado por Deus aqui? Ei, não sei o que aconteceu na tua vida, não sei se você foi vítima de algo que te deixou muito triste, não sei se você foi desprezado, rejeitado, mas eu estou aqui para dizer para você: você também foi escolhido por Deus. Ainda que as pessoas não vejam, Deus te escolheu no ventre da tua mãe. Quem era João Batista? Um homem chamado, consagrado desde o ventre da sua mãe. A Bíblia vai dizer, querido, que não apenas quem era João Batista, mas aonde João Batista foi treinado. A escola que João Batista foi treinado foi o deserto. João Batista não viveu num lugar confortável. João Batista foi treinado no deserto. A Bíblia diz que ele, quando nasceu, foi treinado no deserto. Ele vestia uma roupa de couro de camelo e comia mel silvestre com gafanhoto. Ele era alguém que sabia o que era deserto. Ele sabia o que era lugares quentes. Ele sabia o que era problemas. O que Deus mostrou ao meu coração é que nós também estamos sendo treinados nesse ano de 2021 numa escola. Nós estamos sendo treinados numa escola chamada deserto. Nós estamos sendo treinados numa escola chamada pandemia. Nós estamos sendo treinados num deserto onde existe medo para todo lado de morrer de Covid. A minha esposa falou hoje pela manhã, a gente viu ontem uma pastora falando que lá no Rio de Janeiro uma mulher se suicidou. Sabe por que essa mulher se suicidou? Ela se suicidou com medo de pegar Covid. Ela ficou com tanto medo de pegar Covid que se suicidou. Já imaginou a escola que nós estamos sendo treinados, gente? Nós estamos vivendo um deserto, irmão, nessa terra. Nós estamos vivendo um momento tão difícil na face da terra. Mas nesse deserto,
Deus está contigo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Nesse deserto, Deus está te dando sabedoria para você passar por ele. Nesse deserto, o Senhor está contigo, te treinando, te capacitando. Nesse deserto, o Senhor está forjando o seu caráter, a sua fé, te preparando para algo grande. A escola de João era o deserto. A escola de João era um lugar difícil. Hoje não tem mais como você ser treinado em um ambiente bom, propício. Por que nós estamos vivendo uma geração de jovens que estão deprimidos, pensam em tirar a vida todo dia, acham um refúgio no vício, no álcool, na perversão? É porque o deserto está aí, e é melhor você ir para debaixo de uma sombra de um pecado, de um vício, de um erro, do que ser forjado diante da voz de Deus. Eu creio que Deus está levantando aqui João Batistas, homens e mulheres que estão sendo treinados no deserto. Eu creio que os jovens dessa geração serão jovens que saberão lidar com problemas e com adversidade. Eu sei que as mulheres saberão lidar com problemas conjugais. Eu sei que os homens saberão lidar com problemas financeiros sem entrar em depressão e angústia. Você está sendo treinado numa escola chamada deserto. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas a palavra profética que eu tenho para você é que deserto não é lugar para morar, querido. Lugar de morar é a terra prometida. Deserto não é lugar para viver o tempo todo. É por isso que eu quero profetizar que esta pandemia vai passar de sobre o Brasil. Essa crise vai passar, essa luta vai passar, essa falta de dinheiro vai passar, esse problema no teu casamento, na tua saúde vai passar, porque deserto não é para você morar nele. Deserto é só uma escola que te preparando. Mas no deserto você vai dar muito fruto, gente. Quem crê nisso? Deserto onde vai acontecer os maiores milagres da tua vida. Eu estava falando hoje pela manhã. Sabe onde que era a igreja de João Batista? O deserto, pastor. A igreja estava lotada. A igreja de João Batista era cheia. A igreja de João Batista vinha gente da Judéia, de todo lugar, se batizar na igreja dele. E ele dizia assim: raça de víboras, fariseu, o que vocês querem aqui? Queremos nos batizar, João. Sabe por quê, irmão? Porque onde tem um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, pode estar no deserto, Deus vai fazer florescer lá. Onde tem um homem ou uma mulher que foi cheio do Espírito Santo, pode estar no deserto, Deus vai mandar provisão lá, Deus vai mandar pessoas lá, Deus vai mandar dinheiro lá, Deus vai mandar saúde lá. Ei, seja cheio do Espírito Santo e as pessoas irão te ver no deserto. As pessoas irão te ver no deserto. Se estiver no deserto, elas vão aparecer lá. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque você pode estar no deserto, mas a presença de Deus está nesse lugar. Sabe por que você não desistiu ainda? Porque Deus está te treinando no meio das adversidades. A igreja lotada no deserto, porque a presença de Deus estava sobre a vida deste homem. O teu casamento está acabando de sair do deserto. Quem recebe, diga glória a Deus. A tua saúde está acabando de sair do deserto. Quem recebe? As tuas finanças estão acabando de sair do deserto para receber a provisão de Deus. João Batista tinha uma escola no deserto, mas foi treinado nesse lugar. A outra coisa que eu aprendo aqui é a identidade de João Batista. Quem é você? Te pergunto, quem é você? A gente pergunta hoje alguém, quem é você? A pessoa não sabe quem ela é. Hoje tem uma geração que quer ser o fulano da TV. Temos uma geração que quer ser o fulano da música, o fulano daquele reality show. Tem alguém que quer ser outra pessoa. Perguntaram João Batista: quem é você, João? Você é Cristo? Ele falou: não. Você é o profeta? Ele disse: não. Você é Elias? Ele falou: não. Por que ele falou não, gente? Porque ele tinha uma identidade. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que Deus fez na vida dele. Ele falou: eu não sou nem isso, nem sou aquilo. Eu sou uma voz que clama no deserto. Eu sou uma voz, eu não sou o verbo, pastor. Porque o verbo se fez carne e habitou entre os homens, e todos viram a glória do unigênito Filho de Deus. Eu não sou o verbo é Jesus. Eu sou uma voz. Eu sou uma voz que estou preparando o caminho do Senhor. Eu sou uma voz que estou apregoando o caminho do Senhor na terra. Querido, Deus falou comigo de uma forma tão forte esses dias. Deus falou: seja uma voz no deserto. Deus falou algo ao meu coração: olha, no meio desse deserto que a igreja está enfrentando, no meio desse deserto que o mundo está enfrentando, no meio dessa pandemia, nós temos que ser uma voz no meio do deserto.
porque as vozes que nós estamos ouvindo aí é voz de tristeza, é voz de medo, é voz de depressão, é voz de angústia, é voz de ansiedade, é voz de incredulidade. Mas o Senhor está levantando homens e mulheres e jovens que vão dizer: eu sou uma voz no deserto, eu sou uma voz que diz: prepara o caminho do Senhor, que o Senhor está prestes a fazer algo na sua vida. Deus quer contar com pessoas que sejam uma voz dessa geração. Qual é a voz que você está ouvindo? Ou qual é a voz que você está sendo? Eu estou ouvindo a voz de Deus. Quem decide ouvir a voz de Deus, irmão? Quando o médico diz vai morrer, Jesus disse vai ser curado em nome de Jesus, porque pelas suas chagas eu fui curado. Quando o patrão diz assim: eu estou te despedindo hoje, Jeová Jiré diz: eu sou teu pastor e nada te faltará, eu abro outra porta amanhã por você. Quando você peca e o diabo diz você não presta, Deus fala assim: vinde a mim, que eu vou te limpar com o meu sangue, vou te restaurar e te fazer uma nova pessoa. Deus está precisando de vozes no deserto. Ser voz na bonança é muito bom. Ser voz quando tudo está bacana é bom. Pregar um sermão, irmão, é bom vir para a igreja e pregar quando está todo mundo sem medo. Mas é difícil. Tem pastores que estão pregando para 4 pessoas na igreja, porque as pessoas estão com medo, não porque a política fechou, algo fechou, não, mas tem países que as pessoas estão com medo de vir à igreja. Não tem medo de ir em outro lugar, mas tem medo de vir na igreja, que é um lugar seguro. E os pastores estão pregando. É difícil pregar no meio de uma geração que está tomada pelo medo. Mas o medo não pode me infectar. Eu preciso ser uma voz no meio do medo. Eu preciso ser uma voz no meio desse deserto. Ei, amanhã quando você encontrar uma pessoa desesperada, que quer tirar a vida, que está depressiva, você não vai simplesmente concordar com a depressão dela, nem acusar ela, porque qualquer um, até um crente pode ficar depressivo. Mas você vai dizer: eu sou uma voz no meio do deserto, e assim diz o Senhor: aquele que é poderoso para fazer abundantemente além do que pedimos, Ele vai te curar e vai te dar alegria. Ele vai restaurar o teu ânimo. Quando você vê alguém que quer se divorciar, você vai dizer: ei, eu creio num Deus que pode restaurar famílias ainda. Tem alguém entendendo essa palavra, gente? Seja uma voz no meio do deserto. Você só pode ser uma voz se você tiver uma identidade de quem é você. Você é alguém escolhido por Deus no ventre da tua mãe, treinado no deserto, preparado a tua identidade. Você sabe qual é a marca de alguém que tem identidade? Alguém chega para você e fala assim: ei, eu queria dizer para você que o medo está grande, as coisas estão difíceis, o desemprego está grande, a economia está ruim, os casamentos estão, o pessoal está divorciando igual água, e o mundo está péssimo mesmo, né? Aí a pessoa que não tem identidade fala assim: é verdade, eu concordo com tudo e tal. A pessoa não tem uma perspectiva bíblica, porque ela não sabe quem ela é em Cristo Jesus. Você precisa entender que você é uma voz. Essa tua voz vai ecoar em toda essa geração. Enquanto eu viver nessa terra, gente, eu vou ser uma voz profética. Enquanto eu viver nessa terra, eu vou ser uma voz que vai animar, que vai te levantar, que vai dizer assim diz o Senhor, que vai dizer que tem jeito, que vai dizer que Deus te usa. Uma voz que ecoa até hoje. Até hoje uma voz ecoa. Vou encerrar, porque o propósito hoje não é uma mensagem grande. O pai de João Batista era Zacarias, pastor. Quando o anjo apareceu para Zacarias, falou: Zacarias, tua mulher estéril vai ficar grávida. Como é que vai acontecer isso? Zacarias, é o seguinte: fica mudo, rapaz. Você vai ficar sem voz até a criança nascer, porque a incredulidade, ela deixa você sem voz. Fica mudo. Ele ficou mudo. Quando a criança nasceu, a mãe de João Batista colocou o nome dele João. Perguntaram ao pai: ei, como é o nome do menino? Ele escreveu numa tábua, porque ele não podia falar, estava escrita João. Deus abriu a língua dele, ele começou a glorificar. Sabe por quê? Porque pessoas que não acreditam no poder de Deus, elas perdem o poder de voz. Pessoas que não acreditam na promessa de Deus perdem o poder de voz. Mas estou falando para uma igreja que crê ainda em milagres. Estou falando para uma igreja que crê que Deus vai fazer uma revolução nessa cidade, que Deus vai salvar tanta gente nessa cidade, vai fazer tanta diferença neste lugar, vai ativar tantos jovens que estão mortos espiritualmente. João Batista, ele era uma voz. No final da vida de João Batista, a mulher
Herodias, mulher de Herodes, eu acho. Me corrija aí, pastor. Falou assim: mata João Batista, corta a cabeça dele, cala a voz dele, porque ele está falando contra a perversão e o adultério. Mandaram matar João Batista, tiraram a cabeça dele, trouxeram numa bandeja, mas a voz não foi calada. Sabe por quê? Porque ainda é uma voz no meio do deserto. Ainda é uma voz que ecoa até hoje. Existem vozes que jamais serão caladas. Existem atos que nós fazemos que são vozes no mundo espiritual. O que aquela mulher fez de quebrar um vidro de perfume no valor de 1 ano de salário de um trabalhador e derramar aos pés de Jesus é uma voz que ainda hoje fala. Tudo aquilo que você faz em direção a Deus é uma voz que ainda hoje fala. Os 5 pães e 2 peixinhos que aquele menino que não tem nome deu para Jesus multiplicar é uma voz que ainda hoje fala. Estou profetizando que nós somos uma igreja que temos uma voz no meio desse deserto. Fica de pé, você que crê, no meio desse fundo. Nós somos uma voz na nossa casa, gente. Você é uma voz na tua família. Você é uma voz no teu casamento. Você é uma voz na vida dos teus filhos. A minha esposa, nós criamos as nossas filhas e nós somos uma voz na vida delas. Nessa igreja, eu e minha esposa, os pastores que pregam aqui, somos uma voz para te levantar e dizer: prepara o caminho para o Senhor. Assim como João Batista preparou a vinda de Cristo, a primeira vinda, nós somos uma voz que estamos preparando a segunda vinda de Cristo. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Quantos vão ser voz no deserto? Quantos vão ser voz nessa pandemia? Quantos vão ter uma voz de fé nessa pandemia? Quantos vão ter uma voz de ousadia nessa pandemia? Quantos vão dizer: assim diz o Senhor para a tua vida, Ele te cura hoje? Tem alguém comigo aqui, uma voz? Eu quero ouvir uma voz no deserto. Chega lá no deserto da tua casa e libera uma voz profética. Diga: hoje Jesus está entrando aqui nessa casa. Chega lá e diz: hoje essa dispensa está ficando cheia. Vai ficar. Pega a tua carteira de trabalho e diga: hoje está vindo prosperidade aqui, Deus vai mandar. Chega no teu relacionamento e profetiza: hoje as brigas cessam aqui. Chega na tua saúde e diga: hoje cessa essas doenças. Seja uma voz no deserto, igreja. Eu não sou o verbo, eu sou a voz. O verbo é Ele, se fez carne. Quem tem identidade não é inseguro. Quando Jesus passou, e aqui eu encerro, João Batista falou assim: ali ó, João Batista tinha discípulos, gente, tinha gente que seguia ele. Ele falou assim: ali ó, o cordeiro que tira o pecado do mundo é aquele dali. Sabe o que foi que aconteceu? João perdeu os discípulos dele foram seguir Jesus. João ficou triste, ele falou: não, eu não tenho insegurança de perder pessoas. Sabe por quê? Eu sou apenas uma voz preparando para o mestre. Tudo que você faz é apenas uma preparação para ele. O teu dinheiro não é teu, mas é dele. Quem crê nisso? A tua família não é tua, mas é dele. Diga glória a Deus. O teu carro, a tua casa, as tuas roupas não é tua, mas é dele. Ele te deu, é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não se apegue a objeto e diga: é meu. Diga assim: eu estou preparando para ele. Eu estou honrando a casa dele, eu estou honrando a vida dele, eu estou honrando a ele. A minha vida será gasta até o último dia da minha vida em honra a ele. Gastarei todos os meus dias em honra a ele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eita glória! Eita glória! Eita privilégio que Deus vai dar para essa igreja, gente. Eita privilégio que Deus vai dar para alguém aqui essa noite. Eita privilégio que Deus vai dar para uma voz profética no meio do deserto. Sabe por que Deus vai te dar um privilégio? Porque João Batista foi o único que batizou o Filho de Deus. Foi o único que jogou água na cabeça e mergulhou Jesus nas águas. Ele não queria, mas o mestre falou: batiza, porque você é o maior, e filho nascido de mulher, você é o maior na terra. Eita glória, uma voz profética será honrada. Deus está te honrando, meu irmão, porque você é uma voz profética. Deus está te honrando porque você é uma voz do deserto. Deus vai te dar privilégio que os outros vão ficar de boca aberta. Não, estou profetizando só para 2 pessoas, gente. Deus vai dar privilégio que você vai ficar de boca aberta. Alguém vai talvez até invejar, mas Deus vai te dar um privilégio tão grande. Porque você é uma voz no deserto, Deus vai te dar um privilégio. João batizou Jesus, irmão. Eita
Eita glória, Deus está aqui nessa noite. Eita glória, o Filho de Deus está passando aqui. Há vozes no meio do deserto se levantando, há vozes nas casas, há vozes nas escolas, há vozes nos comércios, há vozes nas empresas. Não vozes que se calam, que se omitem, que são covardes. Não. Ei, minha irmã, quem sabe Deus não te deu esse trabalho para tu ter uma voz profética lá? Quem sabe Deus não te deu esse lugar para você estar, para você ser uma voz profética no meio do deserto? Quem sabe Deus não te colocou no meio dessas pessoas para ser uma voz profética? Você não está entendendo, mas Deus te deu uma voz lá e você precisa usá-la. Quem sabe Deus te colocou perto de alguém que está pensando todo dia tirar a vida, e você é uma voz profética que pode libertar ele disso. Não se omita, não se omita. Deus está levantando pessoas na unção de João Batista. A glória é tão grande que a Bíblia diz que as testemunhas que vão voltar depois do arrebatamento vêm no poder e na unção de Elias, de João Batista. Deus vai te colocar no meio de pessoas importantes dessa terra. O privilégio virá sobre a tua vida. Levante a sua mão, vamos orar, porque a glória de Deus está aqui essa noite. A presença do Eterno está aqui. Holyfield, pastor. A sua unção está aqui. O seu poder está aqui sendo liberado. A sua unção está fluindo neste lugar. Levanta a tua voz profética um minuto. Levanta a tua voz no meio desse deserto, e assim diz o Senhor: não deixe o deserto te matar, mas vence o deserto. Seja cheio do Espírito Santo, igreja. Seja cheio do Espírito Santo. Seja treinado no meio do fogo. Seja treinado no meio da decepção. Seja treinado no meio do desânimo. Seja treinado no meio das diversidades. Seja treinado no meio do desprezo. Seja treinado no meio das crises. Seja treinado no meio da depressão. Seja treinado quando os outros te abandonam, quando os outros te invejam, quando você não sente motivação nem para vir à casa do Senhor. Deus está te treinando nesse deserto. Deus está te treinando. Deus está te treinando para algo grande. O Senhor está te dando uma identidade de filho, uma identidade de alguém forjado por Ele, que sabe quem é, sabe de onde veio, sabe para onde vai. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus.